Olá pessoal, esse vídeo é material de apoio para a disciplina de Lógica e Programação para ajudar na elaboração e construção do nosso projeto final da disciplina. Alguns recursos importantes que a gente vai precisar é um editor de código JavaScript, que possa usar a biblioteca P5, e a minha recomendação é usar esse editor online. E outro recurso extremamente importante é uma página de referência onde a gente consegue conhecer um pouco mais e ter mais informações sobre as funções da biblioteca P5. Então vamos lá. O editor, aqui está a imagem dele, ele tem duas funções importantes, né? A função setup e a função draw. A função setup ela vai definir a configuração inicial do nosso código, da nossa execução, né? No caso do nosso jogo. Então, quais são os recursos que a gente vai definir no início do jogo? Nesse caso, a gente está usando a função createCanvas para criar uma área de desenho de 400 por 400 pixels. Então, temos aqui nossa área de desenho. Uma coisa interessante é o 00, né? A referência inicial. Então, aqui o 00 no canto superior esquerdo. Então, pixel 0 está aqui nessa posição. Então, aqui tem de 0 a 400 pixels e de 0 a 400 pixels no X, no Y, na largura e na altura. A função draw ela funciona como um loop. Então, ela está o tempo todo, ela está sempre sendo executada o tempo todo, certo? Aqui nessa função draw a gente colocou só um background, ou seja, chamou uma função para desenhar um fundo, e esse fundo tem uma cor. E essa cor aqui está relacionada ao tom de cinza. Então, quanto mais claro, mais alto o valor. O máximo é 255. Eu vou ter o valor branco. E quanto menor esse valor, eu vou estar mais próximo do preto. Ok? Então, é isso. No projeto, a gente precisa criar, né, na primeira etapa do projeto, a gente precisa criar uma ilustração inicial do que seria o jogo. Então, assim, para ilustrar esse jogo, a gente vai ter que trabalhar com algumas figuras geométricas, e essas figuras a gente vai imaginar que seria já o jogador e o inimigo, né? Então, para dar o ponto de partida, aqui eu vou explicar como criar, por exemplo, uma figura geométrica que ilustre o jogador, certo? Então, ok, como é que eu faço o desenho de figuras geométricas? Então, eu vou precisar do recursos de conhecer um pouco mais as funções disponíveis, né? Então, vou na página de referência da biblioteca e uso o recurso de desenho. Então, aqui vai ter várias formas geométricas, então posso pesquisar, por exemplo, pela elipse ou pelo retângulo, né? Ou tem várias formas que eu posso usar, né? Quadrado, retângulo, triângulo e por aí vai. Mas vamos trabalhar com a elipse por enquanto. Na elipse ele já mostra um exemplo aqui, certo? Então posso pegar esse exemplo aqui e tentar trabalhar com ele aqui no editor. Então, se eu vier para cá e colar aqui e executar novamente, ele já me mostra uma elipse, né? Aquele código de elipse. Na elipse eu tenho 4 parâmetros. O primeiro parâmetro define a posição X, então vou colocar um valor mais elevado, só para vocês terem ideia, 300. Então o valor X se desloca bem para o lado direito. Se eu mudar o valor Y, eu também vou alterar a posição em relação à altura. O 00 na parte de cima e os valores maiores, perto de 400, é abaixo. Então vou botar aqui 350, bem abaixo. Vou colocar aqui um valor bem próximo de 300, bem próximo do canto inferior. Vou tentar centralizar, vou botar aqui para 200, por exemplo. Ok. Certo, mas posso centralizar também no X, e no Y eu vou ficar bem perto do canto inferior, por exemplo. Simbolizar um jogo de nave, por exemplo. E aqui eu posso aumentar a largura. Quero deixar mais largo, então posso colocar 100.
né? Ah, não quero mais largo não, quero só uma figurinha um pouquinho menor. Então 20 por 20, diminuir o tamanho da altura e da largura dessa figura. Deixar 40 e parar aqui no 40. Então, beleza. Então aqui já está um código inicial para a gente trabalhar na primeira etapa. A próximo passo seria tentar trabalhar com o que seria o obstáculo, né? Então, trabalhar com outra figura, por exemplo, um retângulo, para simbolizar o obstáculo. Então é isso. Muito obrigado e bom trabalho para todos.